Você está no canal Foi-se o Martelo, Ficaram os Picaretas e ficamos nós, os patriotas. Hoje eu vou render uma homenagem aos nossos magnânimos, eloquentes, insofismáveis ministros supremos, porque eles merecem tudo aquilo que eu vou dizer. E eu peço para você que já se inscreva no nosso canal, nos ajude a ganhar relevância, porque é muito importante que a nossa voz seja ouvida. Que orgulho! Não é ótimo poder dormir sabendo que os seus direitos estão sendo guardados e preservados por uma Suprema Corte magnânima, magnífica. É indescritível poder viver numa pátria que tem um Supremo Tribunal Federal como o nosso. Eles são demais, eles são inteligentes, são de uma estirpe, de uma linhagem única. Magnânimos é a palavra. São magníficos. Somos um povo protegido, vigiado e guardado por eles. Eles defendem todas as nossas causas, curam nossas feridas, tratam das nossas angústias. São pessoas que transcendem, que ascenderam a um outro nível espiritual. Um nível espiritual maior, são elevados, são nobres, são cavaleiros, são damas. O trabalho deles é quase que uma missão, uma ordem divina dada que desceu diretamente dos céus para aquelas pessoas, para aqueles seres iluminados. São celibatários, são missionários, são dadivosos, são devotos. Um poder celestial lhes foi dado. Desprovidos de orgulho, desprovidos de vaidade, eles são tolerantes, não são beligerantes. Arrogância inexiste, são servos dos pequenos, são eloquentes. Quantas virtudes podem caber naqueles seres supremos? Que orgulho! Vivem com pouco, são franciscanos, mal se alimentam, face a toda a carga de trabalho que lhes é imposta. Não é à toa que eles precisam de quase 3.000 pessoas para ajudar a carregar aquele fardo que não é fácil. Levar um país nas costas é um fardo muito pesado, mas eles denotam essa missão com profundo patriotismo. Mas eles fazem isso quase de maneira gratuita, quase que voluntária, quase que sem contrapartida. Só querem o estrito necessário para a sua sobrevivência. Que alegria nossa viver num país tão honrado. Eu quase não me caibo de tanta emoção. Como esquecer Marco Aurélio Melo, aquele que foi elevado àquela categoria por seu primo, o inesquecível presidente Collor? Como esquecer aquela retidão de caráter? Vai deixar saudade em todos nós. Marco Aurélio, que jurista! E ambos ali são dotados, tanto o primo quanto ele, de um patriotismo heróico, inabalável, invejável, um senso de dever inenarrável. Ministro Barroso, chamado carinhosamente de Boca de Veludo. E por que ele é chamado carinhosamente de Boca de Veludo? Por causa da sua voz maviosa, calma, serena, que transcende. Um homem que em 4 idiomas, por isso o Boca de Veludo, em 4 idiomas, disse para o mundo inteiro e garantiu a tranquilidade das nossas eleições, a inviolabilidade das nossas urnas, a transparência do nosso processo eleitoral. Olha, que glória! É um ser iluminado, um iluministro. É ele que dá confiabilidade
ao nosso processo, ao TSE, um guardião. Como não amá-lo? Culto, esbelto, longilíneo, afável com as palavras, educado, polido. Que homem! Que homem! Edson Fachin, um exemplo devoto das causas militantes, sempre ligados aos movimentos sociais, MTST, MST, aos sindicatos, todo aquele pessoal progressista, aquele pessoal que quer ver o país andar para frente. Como esquecer aquele discurso onde ele levou às lágrimas os participantes daquele congresso, onde ele pediu abertamente votos para a presidente Dilma, a nossa presidenta. Que saudade! Outra ícone das nossas instituições democráticas. Quase levou às lágrimas os presentes quando ele pediu voto para ela. Foi uma cena memorável. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Ele levou a plateia à loucura. Por isso que ele é chamado de Carmen Miranda. Porque ele traz aquilo do povo, aquela malemolência, aquele gingado, aquela coisa bonita, aquele requebrado pueril do brasileiro. Ah, Fachin, que orgulho! E todas aquelas pessoas que ali estavam, imbuídos naquele sentido de fazer a pátria grande. Gilmar Mendes, como esquecer este patriota que chamou aquela quadrilha de outrora de cleptocracia. Ele falou, esses cleptocratas querem ficar no poder eternamente. Que honra, que homem, que luta ardoroso, fervoroso por aquilo que ele acredita. Jamais traiu seus ideais. Defensor da moralidade pública, jamais traiu seus pares. O marido da dona Guiomar, outra servidora contumaz da coisa pública. É ovacionado e reconhecido aonde quer que vá. Ele até evita sair das ruas porque sabe que vai ser ovacionado pelo povo. O povo mal vai deixar ele andar, de tão festejado que ele é, aclamado. Coisa linda. Rosa Weber e Carmen Lúcia. Que inspiração! Duas deusas do Olimpo, lindas, probas, honestas, dedicadas a causas incontáveis, inenarráveis, firmes, resolutas, uma dádiva para aquele Supremo. Elas mudam de opinião sempre que necessário, porque quem tem a mesma opinião e não muda de opinião é poste. Não. Elas transcendem, elas avançam o seu tempo. Então elas mudam de opinião ao bel prazer das coisas, que faz as coisas acontecerem no país. Uma glória. Alexandre de Moraes, às vezes um injustiçado, chamado de advogado do PCC, por pessoas de má índole, claro, porque não é porque o seu escritório advogou em mais de 100 causas ligado a empresas ligadas ao primeiro comando da capital que ele pode receber essa alcunha de advogado do PCC. Não é assim que as coisas funcionam. Quando, em 2006, eclodiu aquela violência onde estavam matando policiais militares, quem, junto com o governador Alckmin, foi fazer um acordo com a facção para que parassem aqueles ataques? Quantas vidas de policiais não foram salvas ali? Olha que luta, que glória! Tão logo merecidamente foi alçado ao posto de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois, reconhecido o seu mérito, o seu valor, foi chamado por Temer para ser ministro da Justiça. Sim, ministro da Justiça. Mas a sua eloquência, o seu conhecimento,
a sua cabeça translúcida, iluminada, merecia mais. Os seus reluzentes devaneios só poderiam levá-lo a um único lugar, ao Supremo Tribunal Federal, que é onde ele merece, por merecimento, ele está. Dizem que ele plagiou um livro para defender a sua tese, que o seu currículo não era bem aquilo. Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Dias Toffoli, há quem o critique por ele ter sido reprovado 2 vezes em concursos para juiz de primeira instância. Mas ele provou o seu valor, porque ele era advogado do PT. Não é fácil ser advogado de um partido político, principalmente do PT. Imagina o tamanho do conhecimento criminal que você tem que ter para ser advogado do PT. Não é para qualquer um, não. E depois ele foi advogado do Zé Dirceu, foi para a Advocacia Geral da União, foi ajudante de ordens do José Dirceu, uma das mentes mais prodigiosas do país. A eminência parda que comandou esse país. E José Dirceu dispensa apresentações, todo mundo conhece o seu currículo, a sua lista de trabalhos voltados à pátria. E aí, reconhecidamente, ele foi elevado à categoria de ministro supremo, de onde nunca deverá sair, porque é ali aquele altar reservado aos arautos da moralidade, aos pilares, o sustentáculo das coisas boas advindas que a nação precisa. Luiz Fux, só aquele topete já faz dele um merecedor digno de ocupar aquela cadeira. Mas não, ele quer honrar a sua toga. Quando José Dirceu disse que ele o procurava insistentemente para absolvê-lo no mensalão, o que ele estava querendo com aquilo? Quando ele procurou, antes de ser ministro do Supremo, todos os réus do mensalão, dizendo que ele iria inocentá-los, ele não estava fazendo isso para conseguir chegar ao Supremo, não! Se engana quem pensa isso. Ele estava fazendo isso porque ele sabia da reconhecida inocência daqueles pobres que foram envolvidos no mensalão, que dizem que foi o maior esquema de corrupção do mundo. Aquela época, depois veio o Petrolão e ele caiu para 2º lugar. Mas não, ele estava lá imbuído no amor ao próximo, no amor à pátria, em defender os inocentes. E ele tinha que reparar essa injustiça. É para isso servem os grandes homens. Parabéns, ministro Fux. Os nossos iluministros, às vezes, são injustiçados por parte do povo, que não os reconhece pelos seus atributos. Eles são xingados de filhos disso, filhos daquilo, sua mãe não é homem, manda aí pra puta que pariu. Não é assim que devemos tratar esses arautos da moralidade. São pessoas das quais não resta a menor dúvida que todos nós conhecemos o seu caráter. Quem duvida de um caráter de um ministro do Supremo? Injustiça isso. Nós sabemos do que eles são capazes, nós sabemos até onde eles podem ir para defender os seus interesses. Quer dizer, os interesses da nação, que são interesses deles. Porque se é interesse do ministro do Supremo, obviamente, consequentemente, é interesse da nação. Não resta a menor dúvida. Eu me comovo. Eu quase vou às lágrimas de emoção quando eu vejo esses tenazes homens e mulheres defendendo as nossas cores, defendendo a nossa pátria,
defendendo a nossa harmonia e a nossa soberania. Chego a pensar que são oráculos, semideuses, são infalíveis, incorruptíveis, escrupulosos. Eles transcendem, flutuam. Aquelas capas pretas esvoaçantes. Que lindo! Você, brasileiro, tem o dever de se orgulhar. Que orgulho! Sei que milhões de pessoas pensam como eu, que tem esse mesmo sentimento que eu carrego pelos nossos semideuses supremos. Passou até um avião, falou em deuses, os céus mandam um sinal. Então nós temos o dever pátrio de render as nossas homenagens a esses heróis no dia 7 de setembro. Por isso que nós temos que ser milhões que vão às ruas para homenagear esses ministros, fazer aquela justa homenagem a eles. Nós temos que tentar ajudá-los a diminuir um pouco a carga deles, que é muito pesada. Eles também precisam de um descanso. Está na hora deles descansarem um pouco e a gente fazer a nossa parte, contribuindo para que alguns deles descansem. Porque, embora nós os vemos como semideuses, eles são simples mortais como nós. São pessoas que sofrem também. Triste. Por isso, nós vamos às ruas para celebrar a nossa independência no dia 7. E quantas vezes forem necessárias. Pois eles merecem isso de nós. É o mínimo que nós podemos fazer por eles. Vamos celebrar a nossa corte magna, que guarda a nossa carta magna, a nossa Constituição, como o sacrifício da própria vida, se for preciso. Não duvide disso. Que povo abençoado que nós somos. Que orgulho. Não preciso falar que você está no canal Foice o Martelo. Ficaram os picaretas e ficamos nós aqui, os trouxas. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima.